Oi, gente, então, eu tô gravando esse vídeo aqui porque o Senhor ele tem me incomodado muito de gravar esse vídeo e, assim, por conta de tudo que tem acontecido, por conta de toda essa calamidade em Manaus, dia 14 foi o auge, né, que faltou o oxigênio. Então, assim, o Senhor tem me incomodado a respeito de falar algumas coisas, sobre um sonho que eu tive no ano passado, sobre a vacina, sobre muitas coisas polêmicas que eu não falava antes. E assim, eu não ia mais gravar nenhum vídeo para que justamente os stories não ficassem tão cheios, mas quando Deus manda, a gente tem que fazer, né? Então, assim, gente, quando o Senhor ele vem e ele desce com juízo sobre a terra, o objetivo de Deus não é que você pereça, o objetivo de Deus não é que você morra, o objetivo de Deus para mim, para sua vida, é que você se arrependa para que você possa alcançar a salvação. Porque a salvação é um dom gratuito de Deus, então Ele deu para mim, para você de graça. Então nada do que eu ou você faça vai fazer com que nós venhamos merecer essa salvação de Deus. Então, qual é o modo de nós alcançarmos? Confessando Jesus Cristo, crendo e nos arrependendo, abandonando o pecado, né? E como eu havia citado em alguns vídeos anteriores, agora há pouco, inclusive, foi sobre o quê? De que Deus ele não faz nada sem antes revelar aos seus profetas. Então ele traz pessoas para um tempo oportuno, determinado, para que ele possa vir falar das coisas que vão acontecer. O Senhor mesmo já me usou pela infinita misericórdia para pessoas falando a respeito de coisas que iriam acontecer, e de fato aconteceu, e até eu mesma fiquei surpresa, principalmente quando era no início, né? Então realmente eu tenho visto que eu estou vivendo em um tempo que realmente muitas coisas estão se cumprindo. A época, a geração dos meus avós viram algumas coisas, mas hoje realmente a gente tem visto muitas zombarias, muitas calamidades, realmente o Senhor falando aqui e se cumprindo aqui. Então, eu estava incomodada e o Senhor ele falou uma palavra ao meu coração a respeito de quê? Assim, um dos assuntos mais polêmicos de agora atualmente é o quê? A vacina. Muitos dizendo, não vou tomar, eu vou tomar, né? Então, assim, eu particularmente não confio nos governos dessa terra, eu não confio nessa vacina produzida. Eu creio que o vírus, né, da Covid-19 foi sim um vírus produzido em um laboratório. Tenho minhas teorias, né, e concepções a respeito disso, mas assim, não é algo que eu possa explanar muito agora no momento, apenas para aquelas pessoas que realmente me procuram para saber qual é a minha opinião a respeito, o que eu penso, enfim. Eu creio que existe um Deus nos céus, que Ele sonda e conhece nosso coração. Para mim, Adriana falando, eu não quero tomar, eu não vou tomar, a não ser que o Senhor fale comigo para que eu vá tomar, mas eu não influencio pessoas a não tomar, até porque eu sei sim que Deus ele pode permitir com que pessoas venham tomar e não vai acontecer nada com elas. Mas aquilo que o Senhor tem me incomodado, me revelado, para mim não cabe, não é permissivo para mim, entendeu? Mas eu creio nesse Deus que Ele livra, porque uma das palavras que o Senhor falou agora há pouco ao meu coração foi uma palavra que está lá no livro de Marcos, começando aqui do 15, né? E disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Por quê? Porque para que nós venhamos entender, compreender, obter a salvação, que já é um dom gratuito, nós precisamos crer naquele a quem o Pai enviou, que é Jesus. Então quem não crê no Filho, não crê no Pai. Então não tem como essa pessoa obter a vida eterna se ela não crê naquele que morreu, né? E seguindo aqui mais adiante, no versículo 17 diz assim, e estes sinais seguirão os que crerem em meu nome, expulsarão demônios e falarão novas línguas. 18, pegarão nas serpentes e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. O que está dizendo aqui?
pegaremos em serpentes, beberemos venenos mortíferos, mas não vai nos causar dano algum, né? E como diz aqui, porão a mão, né, sobre os enfermos e estes os curarão. Os enfermos serão curados. Então, os enfermos serão curados. Então, o que que isso representa? Representa que ainda que uma pessoa ela seja leiga em determinado assunto e ela tome veneno, sendo enganada pela elite global, ainda que ela tome quantas vacinas ela quiser com vários tipos de vírus que injetam lá dentro, ainda que os alimentos venham ser contaminados, ainda que eles botem agrotóxicos, ainda que qualquer coisa, tente ir por essa linha de raciocínio. Ainda que você beba uma bebida contaminada, ainda que você coma uma comida contaminada, não que algum ser humano assim como eu e você, né, meros mortais, dê pra você, não é disso que eu tô falando de algo que vai além da nossa compreensão da elite global. Ainda assim, o próprio Senhor Deus, Ele sabe o meu coração e o seu coração. Ele vai guardar eu e você. Então, não dependa apenas de especulações. Quando eu falo sobre alertar o povo, sobre dizer, gente, não saiam acreditando em tudo que a mídia diz, não saiam acreditando naquilo que a mídia introduz na cabeça de quem está ali alienado todo o tempo na TV, não acreditem. Por quê? Porque os governos dessa terra são corruptos. Essa é a verdade. Porque são pessoas presas na terra e a palavra de Deus diz que o povo de Deus ele é peregrino nessa terra. A nossa pátria ela não pertence à terra, a nossa pátria ela pertence ao céu. Nós somos peregrinos, nós somos do céu, a nossa casa não é aqui. Então muitos não compreendem, porque a palavra de Deus diz que nos últimos dias haveria zombadores e escarnecedores que não compreendem porque têm suas mentes cauterizadas por Satanás, para que eles não possam ver, não possam enxergar, porque para muitos isso é loucura. Mas a própria palavra de Deus diz que a cruz ela é loucura para os que não creem, mas para os que creem é poder de Deus para a salvação. Então aqui quando eu digo que nós pegaremos em serpentes, nós beberemos coisas mortíferas, ainda que a elite mundial ela tente calar o povo de Deus, não vai calar, porque a palavra do reino de Deus, do evangelho, ele vai ser pregado por toda a terra. E eu vejo que realmente, se nós formos parar para analisar, vale o livro de Apocalipse, que está escrito lá, quando for de o povo de Deus ser derrotado, o próprio Senhor vai permitir. Assim como Jesus ele disse para aqueles soldados, vocês só podem me prender porque a autoridade dos céus foi determinada aqui na terra. Não era eles que estavam tomando a vida de Jesus, era Jesus que estava entregando a sua vida por amor de mim e de você. Então, se nós formos ver, tudo, do início ao fim, está no controle de Deus. Então não temam homens, não tenham medo daquele que pode matar o corpo, mas não pode fazer nada com a alma. A palavra de Deus diz, temam aquele que pode matar tanto o corpo quanto levar a alma para o abismo. Temam esse que é o Senhor, temam o Senhor. Por que muitas pessoas não foram contaminadas? Vocês já pararam para pensar nisso? Eu creio sim, eu acredito na questão da imunidade, acredito. Só que eu acredito também no livramento de Deus. Sabe por quê? Aí você pode me perguntar, mas Adriana, por que Deus então ele livra uns e não livra outros? Sabe por quê? Porque Deus ele sabe a forma de lapidar o seu povo. Deus ele sabe. Porque a palavra de Deus diz que assim como naquela época dos israelitas, o que aconteceu? Onde tinha o sangue nos umbrais, que era na porta, os primogênitos eles não foram mortos e os outros foram. Livramento de Deus.
E o que esse sangue representa? Pessoas que estão em Deus, em Jesus. Ele era uma representatividade, só que hoje existem pessoas que oram, pessoas que são verdadeiramente convertidas, pessoas que verdadeiramente clamam. Porque se tiver um dentro de uma casa, se tiver apenas um, esse um, ele clama pelas pessoas. Mas se esse um que foi chamado e escolhido, ele não se posiciona, então não somente ele, quanto as pessoas da casa também perecem. Eu vou dar o exemplo de mim mesmo, não vou longe. Eu passo o dia trabalhando. Na pandemia, agora nesse momento, a nossa igreja não está tendo culto, está tendo live. Eu passo o dia trabalhando, de manhã, de tarde, abro exceção à noite, muitas das vezes. Eu estou sendo exposta, por mais que eu coloque uma máscara, por mais que eu use álcool em gel, ainda assim a gente sabe que não é isso que vai proteger. Ajuda, incentivo, influencio, sim, vamos usar, vamos passar álcool em gel, vamos nos precaver. Deus faz a parte dele, mas nós temos que fazer a nossa. Só que o que eu estou querendo dizer é que, ainda que nós venhamos fazer tudo isso, se nós tivermos de pegar, nós vamos pegar. E nós vamos fazer o quê? Então, o que eu quero dizer é que Deus, ele tem um tempo determinado para tratar o seu povo. Deus, ele quer que a gente venha ao arrependimento. Muitas pessoas falam assim, se não vem pelo amor, vem pela dor. Mas eu não gosto dessa frase, sabe por quê? Porque Deus, ele é amor, e quando ele quer nos tratar, ele nos chama. O tempo todo, ele vem nos alertando. Então, antes de nós perecermos, ele está aqui fazendo convite. Só que nós, muitas vezes, o que negligenciamos, tapamos os nossos ouvidos para não ouvir, para não obedecer, para não se converter, para não mudar de rumo. E o que acontece? Aí vem as consequências do nosso próprio pecado. E aí nós vamos dizer que é Deus. Só que há coisas que é Deus fazendo, mas há coisas que é consequência nossa, do nosso pecado, do meio do seu. Então, sabe o que isso significa? Que muitas vezes nós só voltamos para o Senhor quando realmente aperta, quando dói. Às vezes, nós perdemos pessoas, perdemos coisas, nos sentimos totalmente sem nada. Aí é quando nós vamos nos lembrar e recorrer a quem? A Deus. E mesmo assim ele nos socorre, porque a palavra do Senhor diz que as misericórdias dele se renovam a cada manhã. Quem está cansado, quem está aflito, como diz a palavra do Senhor, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde. Então aprenda de Jesus, leia a Bíblia. E quando eu vim, o meu objetivo específico era falar dessa palavra. Marcos capítulo 18, Marcos capítulo 16, versículo 18. Que fala justamente sobre pegar serpentes e escorpiões, beber venenos mortíferos e não acontecer nada. Então, ainda que você tome a vacina, ainda que você beba qualquer coisa, ainda que o alimento seja contaminado, se você estiver em Deus, ninguém pode matar você, se o Criador não permitir. Então, o que eu quero dizer? Se apegue com o Senhor, peça força, peça ajuda, clame a Ele, diga: Senhor, me ajuda, tem misericórdia da minha família. Deus, ele quer sarar a nação. O que a palavra de Deus diz lá em 1 Crônicas, capítulo 7, versículo 14: meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e abandonar o seu pecado, então eu ouvirei dos céus, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. É isso que o Senhor quer fazer na humanidade, não é só no Brasil não, é no mundo inteiro. O Senhor quer sarar a nossa terra. Não importa o corpo físico é matéria, é pó, todos nós vamos morrer. Mas para onde nós vamos? Para onde nós iremos? Então, nós devemos refletir nisso tudo. E quando eu abri, gente, diante do Senhor, quando eu abri a Bíblia, deu em Amós. Eu até tirei uma foto, né? Assim, deu essa foto, eu vou colocar como capa, né? Desse vídeo aqui, quando for na hora de editar. Sabe por quê? Porque o Senhor já estava me incomodando a respeito de Amós. Amós, ele foi um profeta.
E quem é profeta sabe que o profeta ele é chamado para quê? Para denunciar os pecados do povo. E tanto no livro de Amós quanto em alguns livros fala que os sacerdotes eles serviam como mediadores para que o povo fosse se aproximasse de Deus, né? Então, assim, o que eu vejo? Deus ele vai levantar tanto os profetas para alertar, quanto ele vai levantar os sacerdotes para que se ponham na brecha, para pedir, para orar, para clamar em prol do seu povo. E a própria palavra do Senhor diz que o juiz ele começa por onde? Ele começa pela casa de Israel. E em 2019, e em 2019 o Senhor, ele disse que ele ia começar a derrubar muitas máscaras, a derrubar os altares de Baal. E o que está acontecendo no povo evangélico? Porque o Senhor, quando ele diz que ele vai fazer, ele faz. E ele tem tirado a máscara de muitos. Só que para que o Senhor ele venha arrancar máscaras e permitir que o povo seja envergonhado, porque esse povo ele já está ali, ó, no pecado há muito tempo. Porque o Senhor ele não tem prazer na morte do ímpio, mas ele quer que o ímpio ele venha se arrepender e se converter dos seus pecados. Então que você possa verdadeiramente receber o amor e o perdão de Jesus. Confesse seus pecados, peça a Ele força, peça a Ele, Senhor, não tenho força, eu não consigo, me ajuda. Clame ao Senhor e você vai ver o que Deus ele vai fazer na sua vida e através da sua vida e a salvação e o livramento que Ele quer dar para os seus. Então receba essa palavra em nome de Jesus.